Boa noite. Então, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês no simpósio. Eu vim uma vez no simpósio em 2011 não, 2001 não. Faz muito tempo, faz uns 10 anos. E com muita alegria que eu volto como pós-doutoranda, com o pessoal do grupo de bioética, de estudos em bioética, e com uma alegria maior ainda de o professor Léo Pessini ter aceitado o nosso convite para vir hoje falar para a gente sobre bioética em tempos de globalização. Então, bioética e globalização, né? Esse livro que a gente tem aqui, o professor vai sortear aqui no final. E o professor Léo Pessini é camiliano, ele está vinculado ao Centro Universitário São Camilo, em São Paulo, e viaja para lá e para cá, está mais na Itália do que aqui, mas a gente conseguiu essa oportunidade de ter ele aqui hoje. Então eu não vou mais tomar o tempo, vou deixar esse tempo para o professor falar para a gente, que a gente possa fazer perguntas e aproveitar esse espaço. Obrigada. Então, boa noite a todos, a todas. Gostaria inicialmente de agradecer aqui a direção da Universidade UniOeste. Quem é culpado de eu estar aqui é a Daiane, então vocês acertem a conta com ela, se no final o resultado não foi o esperado ou, eu diria assim, vocês saírem decepcionados, mas eu acho que não vai ser o caso não. É a primeira vez que eu venho em Toledo. Cascavel eu vim muitas vezes, né? Essa cidade é uma cidade perigosa, de cardeais famosos no Brasil, né? É perigosíssima. Em todo caso, o tema é bioética em tempo de globalização. É o tema do livro aí que acaba de sair, a gente acaba de publicar. Mas eu vou utilizar aqui um pouquinho essa minha apresentação de standard. Falar em globalização, eu acho que eu não saberia, não sei qual é um pouquinho a trajetória de vocês em relação ao conhecimento da questão bioética, mas quem estuda filosofia fatalmente vai ter um encontro em algum momento do curso com esta senhora, não vou colocar discurso de gênero em bioética, eles não estou lascado. Essa senhora é chamada bioética, não é? Então, vamos chamar assim, bioética em tempos de globalização. Então, vamos olhar um pouquinho o futuro, e nós no mundo estamos começando a falar em bioethicists, bioeticistas, né? Na verdade, há uma formação filosófica. Sem formação filosófica é impossível refletir sobre bioética, e eu estou realmente encantado de ver tanta gente jovem e bastante numerosa aqui nessa cidade interessada em filosofia. Eu acho que hoje a questão ética é uma das questões chaves, né? Uma das questões chaves relacionadas com a questão da vida humana. Então, olhando para o futuro, claro, eu quero, antes de projetar o futuro, eu quero resgatar aqui algumas noções do início dessa trajetória da bioética. Você me ajuda? Vamos lá. Mais ou menos isso, vou seguir esse paradigma aqui, não é? O nosso caminho, olhando um pouquinho pelas origens, as intuições iniciais, a abrangência temática hoje, alguns paradigmas, bioética global, bioética em tempos de globalização, colocando aqui para vocês alguns congressos mundiais aí que já tivemos, a questão da tecnociência bioética, do conhecimento fragmentado ao conhecimento integral da realidade, religar os saberes para a educação do futuro. E aqui um arriscar dizendo assim, nós precisamos de bioeticistas
E como estamos no mundo das especialidades, nós precisamos também de bioetoscópios. Isso aqui é para provocar, não tem nada escrito, o primeiro escrito que surge é agora. Seguinte. Nas origens, é interessante que nós estamos, a bioética é uma história, se a gente pega os fatos que fizeram história, é de 1970, são 45 anos que nós falamos em bioética, mas se a gente vai olhar, falar em ética, já são alguns milênios, né? O professor aí estava falando justamente um pouco disso também. A gente tem a ética pré-socrática, a ética grega, a ética romana, enfim. Mas em termos de bioética, a ética da vida, é a partir dos anos 70, final dos anos 60, dos anos 70. Especificamente, o que vai fazer história, nós temos dois grandes momentos nos Estados Unidos. Eu coloco em destaque o Potter. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo aí no início dos anos 80, quando estava nos Estados Unidos. A sua primeira obra, porque a primeira intuição, ela é uma intuição que vai defender um conceito de ética da vida, mas olha, o conceito de ponte para o futuro. E 2/3 desses, eu diria assim, aos 45 anos, a gente pega os últimos 30 anos, o paradigma hegemônico que vai ter um protagonismo no mundo não vai ser esse paradigma da bioética, vai ser o paradigma principialista da Georgetown University. Tem um livro aí que foi traduzido, aliás, os divulgadores, Beecham Childress, Principles of Biomedical Ethics, nem usa a palavra bioética, mas ele se aproveita do Belmont Report, dos famosos 3 ou 4 princípios, o princípio, a bioética principialista. A herança, o aspecto de Potter, veja só, basicamente o mantra Georgetown, a bioética principialista, que nasce no Instituto Kennedy, na Georgetown University, que é uma universidade jesuíta, ele vai ter um sucesso extraordinário no âmbito clínico, porque especificamente na área da medicina. Então seria mais uma ética biomédica no âmbito clínico, porque aí os pesquisadores, os pesquisadores na área clínica encontraram nessa formulação dos 4 princípios, ou seja, divulgado autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Esses são o chamado bioética principialista. Mas o primeiro princípio, se a gente pegasse lá do Belmont Report, é respeito pelas pessoas, que eles traduziram como autonomia, né? Mas está errado. O primeiro princípio é respeito pelas pessoas, que nos Estados Unidos deram o nome de autonomia. Nós na América Latina não daríamos outro nome. Respeitar as pessoas talvez não fosse, primeira coisa, respeitar a autonomia, teria a ver com justiça, né? Interessante, certas coisas como a gente engole e nem reflete. E aqui está a função da filosofia para resgatar essas coisas. Então esse é um paradigma, ele vai defender a vida, é um pensamento de resgate da vida, um pesquisador na área da bioquímica do câncer. A imagem já diz muito, que é salvaguardar a vida no sentido cósmico-ecológico. Não é só a vida do ser humano, não é só uma ética biomédica centrada dentro do avanço técnico-científico numa aceleração maluca no âmbito das ciências da vida e da saúde. Mas é claro, vocês vão ver os Estados Unidos, até hoje eles têm problema com a ecologia, né? Quase 30% de tudo que é lixo que é jogado na atmosfera é lixo norte-americano. E eles se recusaram a assinar o Tratado de Kyoto, que tem a ver justamente com a preservação aí da questão do meio ambiente e toda essa questão ecológica hoje que
que ferve, não é? Então, Potter foi muito valorizado, esquecido nos Estados Unidos, descoberto na Europa. Ele vai ser valorizado a partir dos anos 90, somente na Ásia, no Japão, na China e outros países aí da região. Talvez o aspecto de cultura ligado com as concepções religiosas do shintoísmo e do budismo, em que a vida do ser humano ela é muito valorizada, mas quer dizer, a vida da natureza é muito valorizada, ela tem uma dimensão de sacralidade. Até uma coisa muito interessante no Congresso Mundial de Bioética de Tóquio, final dos anos 80, 88 acho que foi. Ele diz assim: vocês no Ocidente, frente à natureza, vocês sempre têm um projeto de transformação e de mudança frente à natureza. Vocês querem mudar, né? Estragamos tudo, né? Está aí a crise ecológica, uma intervenção desastrosa. Hoje temos que recuperar o bom senso em relação a isso. Essa intervenção foi uma intervenção desastrosa, estragou. Nós aqui do Oriente, frente à natureza, nós não temos uma proposta de transformação, mas uma proposta de convivência. Diferente, minha gente. Seguinte, então olha o que o Potter diz. As primeiras intuições ele vai chamar de ciência da sobrevivência humana bioética. Ele diz assim: estamos com tantos progressos, se esse progresso técnico-científico não for regrado por um conhecimento ético, o futuro poderá não existir. Então aqui ele vai advogar, né, o conhecimento e sabedoria. Eu acho muito interessante essa distinção que ele faz entre sabedoria e conhecimento, não é? Quando ele define sabedoria como sendo o conhecimento de como usar o conhecimento para o bem social. E ele diz: a busca da sabedoria tem uma nova orientação, porque a sobrevivência do ser humano está em jogo. Os valores humanos devem ser testados em relação ao futuro e não podem ser divorciados dos fatos biológicos. Aliás, ele pensava que a biologia seria o carro-chefe de toda a revolução, e de fato a biologia vai ter uma importância muito grande junto com a genética, por exemplo, em relação à questão do projeto do genoma humano. Ações que diminuem chances de sobrevivência da vida humana são imorais e devem ser julgadas em termos do conhecimento disponível e monitoramento contínuo de parâmetros de sobrevivência que devem ser escolhidos entre cientistas e humanistas. Então, uma proposta já de um encontro, nós precisamos conversar, sentar na mesa. Quem mexe com vida, seja na área das ciências duras ou, exatas e na área de humano, nós precisamos sentar na mesa e conversar, porque o que está em jogo é a vida no planeta. Para além da vida do ser humano, é a vida no planeta. E se a gente não chegar a esse consenso mínimo sobre alguns valores fundamentais relacionados com a nossa sobrevivência, quer dizer, o futuro se torna um ponto de interrogação. Por isso que a bioética ela nasce não como um pensamento romântico, né, de alguns idealistas que tomaram uísque até as 2 da manhã e depois acharam bonito inventar essa palavra. Tem que responder algumas questões básicas em termos de, ele usa a palavra sobrevivência. E de fato, hoje, quando a gente pega vocês veem aí, certamente vocês estão acompanhando, né, mundialmente, em termos de mundo globalizado, aldeia global, lá do McLuhan, não lembro quando fiz filosofia, estudei. Veja, toda a preocupação hoje exatamente dos objetivos os objetivos do milênio que a Organização das Nações Unidas colocou aí entre 2000 e 2015, e agora esse rearranjo da ONU para estabelecer os objetivos de 2015 a 2030.
né? E a questão da ecologia, a questão do meio ambiente, a questão da eliminação da pobreza e discriminação está no coração, e é uma pauta bioética muito carregada. Seguinte, agora é interessante que aqui do outro lado nós temos 2 pontos nos Estados Unidos onde nós vamos ter, talvez Potter caiu no esquecimento porque ele formou discípulos, sim. Ele é um grande pesquisador na área da genética, da área biomédica, na área de oncologia, ali em Madison, perto de Milwaukee, a 100 e poucos quilômetros de Chicago, nos Estados Unidos. Eu vivi aí 4 anos. Porque a bioética em Potter é quando ele se aposenta basicamente como professor universitário, depois de ele ter feito uma carreira brilhante, incrível. Vocês podem pegar aí entra lá, coloca o nome dele, Potter, e vejam o que os professores da universidade falam dele quando ele morreu em 2001. Só leia o que a faculdade, os professores universitários falam dele. É uma coisa fantástica. Ele orientou mais de uma centena de doutores, pós-doutores. Aliás, um dos estudantes dele chegou até ser prêmio Nobel, como a gente diz aí, não sei, a pronúncia depende do acento. Então, ele deixava praticamente a academia, né, como pesquisador nessa área. E aí que a bioética vai ser a segunda parte da vida dele, em que ele basicamente deixou a academia. Ele vai levar à frente esse pensamento com os amigos que ele vai fazer em termos de mundo. Alguns aqui do Brasil, eu metido nisso, Colômbia, da Europa e principalmente o grupo asiático. Aqui em Georgetown, o que vai acontecer? Aqui nós estamos numa universidade, né? E esse Instituto de Ética, como as coisas começam, é muito engraçado, né? No tempo veja, a família Kennedy é muito ligada aos jesuítas, e vocês sabem que a família Kennedy, a irmã do presidente Kennedy, John Kennedy, a irmã mais velha dele, teve um problema sério de deficiência mental. Então a família toda ficou muito sensível a isso. E o primeiro grant, a primeira doação de $1 milhão para formar esse centro Kennedy de bioética foi a família que deu, e que deu com esse objetivo que, como são irlandeses, jesuítas irlandeses, deu com o objetivo de fazer pesquisa na área da genética para descobrir uma forma de como vencer essas doenças ligadas a deficiência mental, que talvez estivesse aí na área da biologia. Interessante aí, Inácio. E aí a gente tem a primeira como se diz, enciclopédia de bioética, não é? E a segunda edição, ela dá uma definição de bioética, que é muito interessante. É um neologismo derivado das palavras gregas bios, vida, e ética. Pode-se defini-la como sendo estudo sistemático das dimensões morais, incluindo visão, decisão, conduta e normas morais das ciências da vida e da saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas num contexto interdisciplinar. Bem, aqui a gente poderia passar 2 dias, 2 dias simplesmente escutando isso, mas eu vou em frente e eu acho que a exposição depois vai... a segunda edição foi em 95, isso é o seguinte. Isso eu acho que é uma obra que vocês deveriam ter na área de filosofia, vocês certamente têm que ter na biblioteca para conhecer um pouquinho mais aprofundadamente o desenvolvimento. Agora, uma notícia muito interessante, que em 1900 eu acho que faz nem 10 anos, uma pesquisa que foi feita por Hans Martin Sass, que é um bioeticista alemão, mas que trabalha no Instituto, trabalhou, agora ele está aposentado, no Instituto Kennedy de Bioética em Washington. Ele descobriu que não teria sido Potter e também não teria sido o Instituto Kennedy de Bioética, o pessoal do Instituto Kennedy, quem primeiro utilizou esse neologismo chamado Bioethics. Mas foi, de fato,
ele produziu essa evidência, Fritjar, que é um alemão, em 1926, aliás, 27 foi a primeira notícia, mas já é dezembro de 1926. É um pastor luterano, pedagogo, que ele vai falar do imperativo bioético, né? Ele diz assim: respeite todo ser vivo como princípio e fim em si mesmo e trate-o, se possível, enquanto tal. Vocês lembram? O professor aí estava lembrando Kant, né? Todo mundo lembra aí? Eu acho que aqui tem muito kantiano, né? Respeite todo ser humano, todo ser humano é um fim e não um meio, né? Todo mundo lembra Kant. As coisas têm preço, as pessoas têm dignidade. A porcaria é que hoje dão dignidade às coisas e coisificam as pessoas. Vamos dizer assim, bem no português correto do nosso botequim, não é? Mas interessante a intuição de Jacques. Respeite todo ser vivo. Ele vai além de um antropologismo da centralidade. Nós tivemos uma evolução aí, uma visão de antropologia, o ser humano, o rei do universo, que destrói a natureza. Ele é todo o rei, onipotente, dá nome, corta, intervém. Não, todo ser vivo, como princípio e fim em si mesmo, e trata-o, se possível, enquanto tal. Haja de tal modo que consideres a humanidade, tanto na sua pessoa como na pessoa dos outros, sempre como um fim e nunca como sendo os meios, para todas as formas, quer dizer, do ser humano ele ampliou para todas as formas de vida. Isso é muito novo. Hans Martin Sass, ele escreveu, um dos primeiros textos que ele escreveu é isso daí: Bioethics, uma revisão das relações éticas dos humanos com animais e plantas. Então, interessante. Por que Potter, por que a gente nunca falou nele? Claro, o que vai acontecer na Alemanha? O professor aí talvez possa explicar melhor do que nós. Vem o nacionalsocialismo, vem Hitler, vem a Segunda Guerra e fica sepultado nas cinzas do tempo. Tem um livro que eu publiquei por Loyola aqui chamado, como se diz, Bioética Clínica e Pluralismo. É um livro verde que estava por Loyola. E os únicos textos que existem em português, que são 16 textos, está publicado nesse livro que vocês encontram aí depois, quem quer. Essa é uma área interessante de pesquisa hoje. Seguinte. Pode colocar tudo aí. Aqui também, da parte... hoje nós estamos na era do pós e na era do bio, né? Entre pós e bios, nós temos a bioética. Vamos tentar, assim, uma definição. No meio de um público eminentemente filosófico, eu corro o risco de levar algumas pedradas merecidas, mas vamos lá dar uma provocada. Bioética é eminentemente prática, tem a ver com o comportamento humano, não é? Ela procura analisar, interpretar, organizar. Bom, as outras ciências também fazem isso com o comportamento. Pega a psicologia a partir da interioridade, a sociologia também, a história também, a teologia também, e tantas outras. Mas um referencial importantíssimo que sempre a ética utiliza vai ser segundo dignidade humana. Esse é outro conceito importante do ponto de vista ético. Visando o quê? Aquilo que todo mundo busca, uma felicidade, realização, uma felicidade política, social, cultural, profissional e até espiritual, né? Visando a felicidade. Acho que a bioética tem no horizonte essa preocupação, né? Do lado no horizonte de sentido. Aqui somente uma notícia para ver de onde vimos e para onde vamos. Algumas coisas estão ainda em pleno desenvolvimento, mudança de paradigma. Aquilo que eu estava criticando de uma ética meramente biomédica para a bioética, de um domínio profissional para um debate intermultitransdisciplinar, de uma perspectiva deontológica, deveres e códigos, ou até o Código Penal, não é? É muito interessante, você pega o Código Brasileiro de Ética Médica, isso é vedado, é proibido, é mais Código Penal do que Código de Ética, né? É impressionante. Para uma perspectiva ética de avaliação crítica, de uma área de dilemas basicamente médicos, em que o paternalismo está presente para
os desafios que os pacientes enfrentam. Aqui nós temos a questão da autonomia do paciente, a autodeterminação dele, numa relação médico-paciente, né, para uma crítica sociopolítica. Seguinte. Então, eu estou pegando aqui a partir do mundo da saúde, onde eu me situo, né? É o campo onde eu nado e fora dessa piscina chamada saúde eu estou meio perdido. Mas é interessante também a mudança que se dá aqui. Passagem do paradigma da doença, da cura, para da prevenção, da promoção da saúde e bem-estar, wellness, de um modelo biológico para um modelo holístico, de um modelo hospital no centro para comunidade, de tecnologia simples para complexa, de custos sem controle para um controle racional. Terrível aqui a economia, o que está fazendo aqui, da passividade do paciente para uma relação de mutualidade, a autonomia dele, sistemas isolados, sistemas integrados em rede, de uma cultura mecanicista para uma cultura orgânica, de organismo, de interação e interação dialética. Seguinte, eu não vou, senão fica muito pesado só em saúde. Seguinte, pode tocar. Então, se a gente vê a abordagem sistemática, questões relacionadas ao nascer, ao viver e ao morrer. Seguinte. E aqui, então, se a gente pega as grandes questões ligadas à vida humana, não é? Conceito de natureza e pessoa. Quando começa? Sacralidade, qualidade. Do outro lado, nós temos no início de vida, interessante, a natureza está aberta à geração de vida. O ser humano diz não. É como não ter os filhos que não se quer. Então aqui nós temos toda a área da contracepção, da separação entre sexualidade e reprodução, os métodos, aí, exames pré-natais, a questão abortamento, etc. Coisa e tal. Eu diria assim que essa agenda é uma agenda já um pouquinho já bastante trabalhada em função dos problemas de lei ou de direito que temos entre nós. O seguinte, do outro lado, a natureza não está aberta à vida e o ser humano diz sim, como ter os filhos que a natureza recusa. E aqui nós temos a questão dos métodos da inseminação artificial, da concepção medicamente assistida, doação de sêmen, óvulo, embrião, bancos de esperma, paternidade pós-morte, úteros, mães, barrigas de aluguel, embriões, direitos. Bem, essa área mais complicada que nós temos hoje, é interessante, eu estava acompanhando, estava na Índia no mês passado, quando ocorreu ali do Nepal, esse terremoto que matou mais de 10 mil pessoas, a organização nossa, que está baseada em Bangalore, na Índia, nós mandamos 22 pessoas da área médica, da área de saúde, para socorrer feridos ainda, através da Chameleon Task Force. E as notícias que vieram para nós, muito assombradas, porque é o comércio de mães e barrigas de aluguel, né? Aí nós temos o turismo, os europeus, somente europeus, americanos, casais jovens, que vão aí e que contratam as mulheres nepalesas, né? Pagam em torno de, por 9 meses de gravidez, o útero de aluguel, $1.200, 9 meses, né? Aí para ter um filho. Né? Então aí não tem lei, a terra de ninguém, é uma coisa, é muito diferente do que está acontecendo aí nesse mundo aí. Seguinte. Aqui outra área incrível, né? O século XXI será o século da o carro-chefe da economia será a biotecnologia, né? A gente fala em colonialismo genético, cartografia genética, medicina preventiva, preditiva, genética, manipulações e experimentos genéticos. Daqui uns dias, para a gente entrar em alguns órgãos, em alguns lugares, não vai ser mais suficiente identidade, não vai ser nada passaporte. Qual é o seu DNA? Escrevam aí. Não vai 10 anos que nós vamos ter que ter isso daí conosco, em forma, né, é o DNA que vai definir, né, nossa identidade, nossas relações e quem vai dizer quem você é, não é? Uma área em franca explosão, a área farmacêutica, por exemplo. Não é à toa que as grandes multinacionais dos medicamentos no mundo
É interessante, primeiro é armas, né? A grande indústria de armas. Segundo é medicamentos no mundo, não é? E praticamente estão todos com investimentos grandes aqui nesta área, que vai mudar toda a base de medicamento. Não vai mais existir, por exemplo, um medicamento chamado, por exemplo, Tilenol, para dor de cabeça. O medicamento vai ser produzido de acordo com o DNA de cada pessoa, né? Então, aí é uma revolução em curso. Seguinte, bem, viver. Eu acho que o anseio nosso é de viver, não somente sobreviver, mas viver. Não somente viver, viver bem, viver sumamente bem. É função, né? Então aqui saúde, nós temos que ver a questão da saúde no nosso país, né? A questão da ecologia, já mencionei, é o grande problema do momento, a questão da água, a questão dos animais, aquecimento global. Aqui uma área que eu acho que no Brasil nós tivemos um desenvolvimento muito interessante, a questão da pesquisa envolvendo seres humanos, não é? Nós temos aí, a partir de 95, final de 96, com essa resolução, aí começa a existir no Brasil, pelo menos no Brasil, a Comissão Nacional de Ética de Pesquisa, com os comitês de ética de pesquisa em humanos. Eu fiz parte dessa comissão que redigiu essa resolução 196 no Ministério da Saúde, junto com o Dr. William Saad Rosner, que é o grande arquiteto de todas as diretrizes éticas em seres humanos que existem no Brasil. Hoje ele coordena o nosso programa de mestrado, doutorado e pós-doutorado na São Camilo. É um vovozinho com seus 88 anos. Eu queria ter a lucidez dele nessa idade, que não sei se eu vou chegar. Seguinte, a questão de demografia hoje, problema grande, né, com o envelhecimento da população e as doenças crônico-degenerativas, Alzheimer, demência, Parkinson e por aí afora. Uma coisa muito curiosa no Brasil é o envolvimento dos advogados nessa área da bioética, chamado bioética e direito, biodireito, né? Tem muito advogado hoje estudando bioética, ou gente da área médica de saúde vai para a área do direito para decifrar, enfim, toda essa problemática da legalização dos processos ligados a normas, códigos e legislação. É uma área, eu acho que na área profissional no Brasil, é a que mais está bebendo e estudando hoje essas questões de bioética. Seguinte, muito curioso, a gente falava do final de vida. Esse quadro é muito interessante, não é? Porque a gente, há 2000 anos atrás, a esperança média de vida do ser humano era de 25 a 28 anos, apenas. Eu sempre digo que Jesus, aos 33, assassinado, era um vovozinho já estava fora dos padrões, né? Já tinha vivido muito, se a gente olha para os padrões demográficos da época. Nós precisamos chegar em 1900 para acrescentar 20 anos de vida à esperança média de vida do ser humano. 19 séculos. 19. E em menos de um século, esse slide aí está outdated, claro. Em menos de um século, nós acrescentamos outros 20 anos de vida, o que antes nós demoramos 19 séculos. Há uma revolução. Em tudo que se morre, o tempo entre adoecer e morrer, aqui, até 1900, é de 5 dias apenas. Ou você sara ou morre. Você mais morre do que sara. Você vai ao hospital, meu caro, eu venho numa área chamada, é muito interessante essa organização que eu conduzo hoje, que no século XVII, XVIII, XIX, nós éramos chamados os padres da boa morte. É interessante no mundo. Aqui no Peru, se vocês forem no Peru, perto de Praça de Armas, aí onde tem governo, Senado, tem a Plaza de la Buena Muerte, a Iglesia de la Buena Muerte. Entra na igreja, Nossa Senhora tinha que ser da Boa Morte. O convento que está daí há 300 anos é o Convento de la Buena Muerte. O
que salva a situação é que 2 quadras aí nós temos um famoso restaurante da Boa Morte. Mariscos e pescados, primeiríssima qualidade. Para dizer o seguinte, você cuidar de alguém doente significa cuidar de alguém que está morrendo, que vai morrer. Essa questão, minha gente, de a gente recuperar com saúde, voltar para casa, prevenção, isso é muito novo na história da humanidade. São 100 anos, 100 e poucos anos apenas. Eu falo porque estou lidando com essa organização de 400 anos, de 1550, 1614, onde eu moro aí na Itália, e agora, por exemplo, São Camilo nasceu e que provocou toda uma revolução nos cuidados de saúde na Itália, especificamente em Roma, no tempo do Renascimento italiano. Naquela época, cuidar do doente significa cuidar de alguém que vai morrer. Em 5 dias você vai. Esse tempo hoje mudou, vivemos mais, né? A esperança média do Brasil está em torno de 76, né? As mulheres vivem mais do que os homens. Eu queria saber o segredo, mas vocês devem saber, eu não sei. Talvez vocês falem um pouquinho mais, né? Nós engolimos mais as coisas, então aí está uma diferença entre gêneros, não sei. Mas o tempo que vai do momento que você tem um diagnóstico de uma doença de características incuráveis, até o momento em que você tem alta celestial, como falam os residentes do HC no corredor, né? De 5 dias passou para 5 anos. E nesses 5 anos você está morrendo. Não normalmente, eu também estou vivendo e morrendo. Heidegger diz aí que basta a gente nascer que já tem a idade suficiente para morrer, não é? Não é assim? Heidegger trabalha essa questão da finitude. Mas você está morrendo mais aceleradamente. Então, pega um paciente na área renal, por exemplo, na área, né, que vai. Chega um determinado momento lá no final, eu não quero mais me submeter a essas tecnologias. Eu tenho o direito de morrer com dignidade. Não quero UTI, não quero medicamento, quero na minha casa. Surgem os direitos do paciente, como revolta e resistência frente, eu diria assim, uso de UTI, não quero. Então a questão da UTI, investimento na área crítica da medicina, tudo isso para, vejam, driblar essa questão da morte. Mas uma conquista muito importante essa. A população que tem mais de 100 anos no Brasil hoje são mais de 35 mil pessoas que têm mais de 100 anos. E viver 100 anos deixou de ser coisa de ficção, não é verdade? Vocês podem conhecer algumas pessoas com 100 anos de idade e que com ainda lucidez suficiente para contar histórias do tempo que eram crianças. Seguinte. Então as questões que surgem, né? Veja, bem, evoluímos tanto que não sabemos mais, mudamos o conceito de morte. Não é mais o coração, passa a ser o cérebro. E agora estamos questionando essa questão da morte encefálica. Volta novamente na tábua de discussões essa questão. Questão de doação, transplante de órgãos. Aqui talvez começa o embrião do chamado pós-humanismo, do transhumanismo, né, que começa a ser debatido. Questão do paciente em fase terminal, cuidados paliativos, direitos dos pacientes, o direito de saber a verdade, questão da eutanásia, suicídio assistido, distanásia, obstinação terapêutica, ortotanásia, dignidade no adeus à vida. Esses problemas, o Canadá está para dizer, já legalizou, basicamente estava num seminário em Ottawa semana passada, discutindo com o povo de lá na Universidade de São Paulo sobre essa questão do assisted suicide, um problema muito sério. Aqui nós temos problemas muito mais básicos, eu chamei da chamada, né, da morte antes do tempo, da vida abreviada, né, pelas condições de pobreza, desigualdade, droga e por aí afora, não é? Aqui você morre antes. Seguinte, aqui eu só vou citar, eu não vou abordar isso daqui, porque para saber que há um pluralismo de paradigmas de bioética, não existe uma
um standard, falou, hoje mais do que bioética, nós temos que falar de bioéticas. Bioética no singular ou plural? Bioética no singular ou no plural? Nós temos várias vertentes, é bom lembrar isso, que há um pluralismo de visões. E na base desse pluralismo, nós temos os valores, não é? Então, o principialismo é aquilo que eu já falei lá, ó, é o paradigma vencedor, hegemônico. Nesses 45 anos de bioética, 30 anos é o que comanda basicamente a história da bioética. Nesses últimos 15 anos, ficou mais um fenômeno norte-americano, né? Cultura individualista, liberal, individualista, liberal, contratualista e por aí. O liberalismo é outro. Seguinte, com Engelhardt, o paradigma das virtudes. Bem, aqui nós temos que citar o Edmund Pellegrino, grande médico e bioeticista norte-americano. Vocês têm aqui na universidade alguém que é uma super especialista disso, que a Daiane, eu fiz parte lá da banca de defesa do doutorado dela na Universidade Federal de Santa Catarina, sobre Pellegrino. Hoje, quando a gente fala dessa questão, por exemplo, da desumanização no âmbito da saúde, das relações de indiferença, de descaso, hoje é uma retomada das virtudes, não é? Ações virtuosas, pessoas virtuosas, fazer o bem. E Pellegrino tem umas obras, vocês têm que pegar a Daiane aí, que ela é muito interessante conhecermos Pellegrino. A casuística é muito usado na área da clínica, né? Então o estudo através tem os casos, e a partir dos casos você levanta a problemática dos valores e das teorias que entram em choque e em busca de um consenso precário provisório, né? Seguinte, do cuidado. Eu sou muito fã desse daqui, do cuidado, essa questão do cuidado. Eu acho, como a gente nasceu, como a gente foi cuidado para nascer, a gente precisa cuidado também. O momento de chegada na nossa existência é marcado por cuidados. Não é a autonomia que comanda aí. Vocês viram alguém chegando e dizendo assim: papai do céu, papai e mamãe, vocês desrespeitaram a minha autonomia, eu não queria nascer. Lá na área final, a mesma fragilidade, vulnerabilidade, outro conceito muito interessante entre nós. Cuidado de chegada, cuidado de partida. O que marca a vida é cuidado. E em cima do cuidado é que a gente vai falar de humanização, desumanização e por aí afora. Naturalismo também é outro, ligado à questão dos direitos humanos, a autonomia do indivíduo. Tristan Engelhardt, aí do Texas, que vai muito nessa linha também. Seguinte, personalismo e cuidado. Eu sou fã desses dois, já estou me declarando aí, confessando minhas tendências e minhas preferências. Claro, humanismo numa linha europeia, não é? Depois temos o contratualismo, honrar alguns princípios fundamentais da beneficência, não matar, dizer a verdade, manter as promessas, convite. Seguinte, o paradigma fenomenológico hermenêutico, não é? Interpretação e sentido das realidades de vida e saúde, experiência. O libertário, de libertação, teve muita, principalmente na América Latina, com as condições de pobreza, os excluídos, e Dussel e a teologia da libertação, principalmente, trabalhou muito aqui. Seguinte, no Brasil, eu acho que é interessante o bioética de proteção, né? Nós temos quanto maior é a vulnerabilidade ligada à vida humana, maior tem que ser a proteção. Então nós temos Firmino Roland Schramm, do Rio de Janeiro, um dos grandes protagonistas da proteção. Bioética da intervenção. Aqui nós temos o guerrilheiro chamado Vonei Garrafa, é um gaúcho aqui de 3 de maio, né? O professor aí falou, acho que aqui na mesa, né, lembrando Marx, né, que Marx dizia assim: os filósofos até hoje só se preocuparam em interpretar ou descrever a realidade. O que importa é transformar a realidade. Então, dessa linha, o Vonei diz assim:
Não basta a gente só descrever, só se encantar, fazer poesia. A gente tem que mudar, tem que transformar. E ele vai chamar isso de bioética de intervenção. Mas, num dos congressos mundiais que nós tivemos presentes, a gente levou pau, porque os norte-americanos são muito dizendo, não, this is politics, this has nothing to do with bioethics. Isso é política, isso não tem nada a ver com bioética. E também aqui, bioética dos referenciais, mais do que falar em princípios éticos, fala-se em referenciais éticos, como a solidariedade, o altruísmo, a autonomia, a justiça, espiritual, alteridade, vulnerabilidade, entre outros, que é o Saad, o William Saad Voslin, esse que desenhou no Brasil a questão da pesquisa ética, a ética da pesquisa em seres humanos. Seguinte. Agora, interessante, todas essas áreas, né, bioética de cunho personalista, casuísta, contratualista, liberal, bioética de direito, cuidados, ecologia, autonomia, saúde pública, feminismo, espiritualidade, diálogo com o mundo das crenças e globalização. Então nós temos aqui uma agenda temática que vem crescendo em complexidade, né? Vem crescendo em complexidade. E é claro que o que seria prioritário para nós aqui em termos de América Latina, terceiro mundo, Brasil? O seguinte, quero ouvir. Não, aqui é interessante que eu estou falando sobre globalização, a gente entender que o movimento mundial de reflexão sobre essas questões é muito recente. Os congressos são nos últimos 20 anos, 92, 2002, 2012, olha aí, eu só não participei do primeiro porque não sabia que existia, e por causa da bioética eu fui para o mundo, né? Ó, em 94, o segundo congresso mundial foi em Buenos Aires, na América Latina, o segundo, terceiro, já em termos de globalização, foi em 96, São Francisco. Tóquio foi em 98 e o tema foi bioética global. E aí o Potter não pôde ir, ele vai falecer em 2001. Ele manda um vídeo exatamente sobre bioética global. Esse vídeo eu guardo como um tesouro, né? Como um tesouro. Se depois aqui o programa quiser uma cópia, aí a gente pode prover, né? Porque ele estava cuidando da mulher dele que estava doente, na cadeira de rodas, etc, coisa e tal. Mas ganha o tema de bioética global. Londres, problema da lei, das políticas públicas. Brasília, aqui nós coordenamos, junto com a Universidade de Brasília, o Rony Garrafa, essa temática, poder e injustiça. Não é? Que os americanos ficaram amarelos, roxos, brancos, com essa palavra poder e injustiça. Sydney, lá nós temos o problema dos indígenas, então o tema parece um tema mais de interioridade, mas ouvir profundamente, criando pontes entre ética local e global. Pequim, na China, 2006, por uma sociedade justa e solidária. Justa aí? Com centenas de soldados, com fuzis, acompanhando a nossa reflexão. Foi muito cruel, curioso. E depois fomos para Zagreb, Rijeka, na Croácia, bioética e os desafios transculturais. Bioética no mundo globalizado, em Singapura, 2010. Aqui em Rotterdam, completando, eu diria assim, 82, 92, 2002, 2000, os 20 anos de congresso, futuro da bioética. O ano passado no México, olha aí, pensar o futuro, para o futuro, globalização. E agora, em 2016, aí em junho, vai ser na Escócia, indivíduos, interesses públicos e bens públicos, qual é a contribuição da bioética? Bem, isso é muito interessante a gente perceber de onde, como o movimento mundial, a International Association of Bioethics, ela é uma organização que reúne acadêmicos, scholars, das mais diferentes tendências do mundo científico, do mundo da filosofia, da teologia, enfim, e tem levado avante essa pauta da discussão bioética mundial. Seguinte, então aqui um pouquinho para vocês verem, né, a ilustração, né, em termos de mundo. Seguinte,
Isso para o ano que vem, né? Isso, o último foi no México, 12º, agora vai para a Escócia. Seguinte, acho que é interessante isso, para uma avaliação crítica. Nos anos 70, a bioética nasce nos Estados Unidos, né? Estabelece as suas bases conceituais, é o famoso principialismo. Anos 80, vai para a Europa. Final da década de 80, chega nos países do terceiro mundo, na América Latina. Anos 90, consolidação e revisão crítica. Reconhecimento internacional, primeiras críticas à matriz anglo-saxã, a chamada bioética principialista. Início do milênio, ampliação conceitual e recriação. Bioética de cunho asiático, africano, latino-americano. Acho que no primeiro mundo, os norte-americanos, eles exportam, como exportam tecnologia, eles fazem um colonialismo bioético também, querendo oferecer soluções norte-americanas para problemas ligados à vida dos povos, seja na África, seja na Ásia, seja na América Latina. Então, há uma recepção acrítica desse pensamento. Depois há um desconforto. Há um desconforto e há uma proposta crítica e pós ano 2000 nós estamos num momento de recriação desse pensamento bioético à luz dos nossos valores, nossa história, nossa problemática de vida. Por que nós temos que importar ética norte-americana para pensar problemas latino-americanos, vamos dizer, brasileiros? Então, a partir do ano 2000, se vocês pegam a literatura bioética, somos profundamente críticos ao principialismo. Nós não estamos negando, mas o principialismo em si, que ajuda muito na área clínica, ele é amplamente ineficaz na área pública, sociopolítica da nossa realidade. E nós temos uma agenda politizada da bioética. Seguinte, isso aqui não vou desenvolver, não. Vai em frente. Vai em frente. Eu gosto disso daqui. Bruce Jennings é o editor-chefe da última edição da enciclopédia, quarta edição, que saiu em 2014. Vai aí na Amazon.com, coloca aí Bioethics, coloca o nome dele, vocês podem comprar e chega na sua casa, dentro de uma semana chega na sua casa esses 5 volumes. Se a bioética não for crítica, pode se tornar apologética ou ideológica. Eu acho que aqui tem muito a ver um pouco com aquilo que a gente prevê em termos de filosofia. Filosofia que não for crítica serve para quê? Seguinte. Eu acho que em relação ao futuro, veja bem, uma bioética, 3 grandes características que nós temos hoje. Uma bioética mais profissionalizada. Surgem literalmente os primeiros bioeticistas com formação acadêmica. Nós temos 3 programas, ou 4, acadêmicos de formação de bioeticistas no Brasil, né? Nós, da São Camilo, UNB, Rio de Janeiro e PUC de Curitiba, com programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Eu, por exemplo, muitos entram na bioética a partir da filosofia, outros da medicina, outros a partir da biologia, outros a partir da teologia, enfim. Agora que nós estamos tendo os primeiros bioeticistas com formação acadêmica, rigor acadêmico. Não é? Isso é muito interessante. Então, a bioética com rigor, bioeticistas mais conscientes de suas abordagens e exigências metodológicas, pesquisa sobre estatuto epistemológico, pluralismo e paradigmas, e bioética global. A bioética expandiu-se para vários continentes e continua a crescer. Nós estamos falando de uma bioética global. Seguinte. Então, por exemplo, uma agenda aproximada para 2025. 2025 são 10 anos, estaremos vivos, né? Estaremos, não é? Um discurso mais inclusivo, incluir as vozes silenciadas nesse debate. Deverá existir mais equidade global no acesso aos cuidados de saúde, maior acesso às tecnologias de reprodução humana. Os limites da nossa comunidade moral não devem se restringir ao universo dos humanos. Isso é muito curioso, porque a pauta ecológica vem detonar esse antropologismo do ser humano separado do meio, né?
Haverá avanços em termos de aperfeiçoamento humano, a questão do enhancement, do aperfeiçoamento humano, do pós-humanismo, o transhumanismo. Nosso corpo será reparado ou aperfeiçoado por elementos provenientes do mundo animal e mecânico. Hoje nós temos próteses. Pega nas Olimpíadas esse famoso corredor sul-africano que nas últimas Olimpíadas que não tem uma perna, colocando uma prótese de carbono, né? Pistórios. E temos um brasileiro também. Tem uma linha que está dizendo assim: olha, nosso corpo é uma porcaria. A gente vive pouco tempo, sempre cheio de doença, a gente está sempre na mecânica, está sempre no hospital. Por que não inventar uma prótese? Estamos trocando o coração, estamos começando a trocar pulmão, estamos trocando prótese, quadril, joelho. Essas próteses duram sempre 300, 400 anos. Temos até mercado negro, né? Que dá para ser utilizado por várias pessoas essas próteses, né? Então, quando alguém morre com uma prótese dessa, principalmente as belgas de titânio, a turma vai atrás do cemitério e tira. Eu estou brincando aqui, mas é um mercado negro de órteses e próteses, na famosa equidade da saúde brasileira. Bem, problemas que se veem aí no cenário próximo futuro, mas em termos de filosofia, eu até provocaria vocês aí para estudar um pouco mais essa questão da antropologia, do chamado pós-humanismo, do transhumanismo, porque aí está se prometendo que está se declarando morte à morte. Não existirá mais morte. Nós seremos imortais. Vamos parar o relógio biológico, eternamente jovem. Bem, lá temos mitos por aí afora. E o que vem a partir daí? O envelhecimento para de existir. Não sei, uma das coisas, não é? Seguinte, eu acho que uma pauta para uma bioética nossa tem 4 P's: promoção, prevenção, precaução e proteção. A bioética comprometida com os mais desprotegidos, com a coisa pública e com o equilíbrio ambiental e planetário neste início do século XXI. Promoção da vida e da saúde, saúde pública, hábitos saudáveis de vida, cuidado com a nossa casa comum. Da prevenção de possíveis doenças e iatrogenias, prevenção de enfermidade. Precaução, diante do surgimento do uso indiscriminado de novas tecnologias, prudência. Aristóteles, minha gente. O que é a prudência aristotélica? Né? Frente ao desconhecido, quando a gente não sabe no que determinados procedimentos vão dar, trazem mais riscos e danos à vida que benefícios. Moratória, para. Precisamos de prudência. Como é que é a palavra grega para prudência? Phronesis, exatamente. Proteção, situações de vulnerabilidade, excluídos sociais, dos mais frágeis, vulneráveis e vulnerados. Coloca aqui início de vida, 2 situações de extremo. Quanto maior é a vulnerabilidade, para mim, maior deve ser a proteção. Se eu pego o ser humano no início e no final de sua vida. Então, por isso que eu acho que cuidado e solidariedade fala mais alto do que a autonomia nesse contexto específico. E vou brigar até o final dos tempos pela autonomia das pessoas, né, pela sua autodeterminação. Mas nos 2 momentos chaves de nossa existência, o que comanda é cuidado. Então, uma bioética da promoção da vida, da prevenção das doenças, da precaução frente ao desenvolvimento da tecnociência e da proteção dos vulneráveis e vulnerados. Seguinte. Não, isso aqui vai para frente. Não vou para... Então, eu acho o seguinte, terminando essa ideia do Edgar Morin, que vocês conhecem, da religação dos saberes, quando a proposta, hoje o mundo hoje está criando muito mais cercas e muros com arame farpado para excluir, para não acolher, para separar e para, do que ponte. A proposta de ponte significa diálogo, significa uma que vai e outra que vem, significa encontro, cultura de encontro. Interessante, na ponte entre 2 culturas, lá vem depois. Olha, nós temos instrumentos de visão e conhecimento científico especializados hoje, não é? Para ver o mundo micro, da
das células, eu preciso do microscópio. Para ver o mundo longe, eu preciso do telescópio. Para ver o nanômetro, nanoscópio, para auscultar os órgãos internos do meu corpo, eu preciso do estetoscópio. Lá dentro, endoscópio. Né? Se eu estou num submarino para ver a superfície, eu preciso de um periscópio. Nenhuma dessas visões ou desse conhecimento em si, ele me dá a realidade enquanto tal. Então, o conhecimento especializado, enquanto importante, se ele não é contextualizado e colocado junto com os outros, num grande caleidoscópio, quer dizer, ele é importante, mas pode ser perigoso, você não tem a realidade diante de si. Aqui é uma provocação. Seguinte, por isso que eu acho que nós precisamos de um bioetoscópio, né? Que seria uma chave hermenêutica de conhecimento e compreensão inclusiva e integral da realidade, mediada por valores. Um instrumento que seria uma síntese criativa e integrativa de todos esses conhecimentos parciais, fragmentados e especializados. Então nós precisamos bioticalizar a realidade, que seria uma ação de utilizar o bioetoscópio no processo de explicação e compreensão da realidade em que vivemos, ou crítica. Ação que assume a complexidade caleidoscópica do conhecimento humano a partir de uma tábua de valores vitais e nos dá uma visão, entendimento e saber específico e original. Então teríamos um saber dialógico, aberto, respeitador, diferente e diverso, multi, inter e transdisciplinar. Seguinte, eu acho que essa declaração da Unesco 2005 sobre a Declaração de Bioética e Direitos Humanos, ela é o que mais tem potencializado a questão da bioética em tempos de globalização. Importante essa declaração, estudar, temos muitos estudos sobre isso, um documento mais importante, eu acho que dos últimos anos. Seguinte, eu acho que a bioética deve servir para alguma coisa, evitar isso daqui, não é? Vocês viram essas imagens. Seguinte, toca. Pai, tragédia humanitária dos refugiados na Europa. Centenas de milhares de pessoas, uma criança que é símbolo de toda essa tragédia, de todo esse descaso frente à vida, né? A gente fala de defender a vida, cuidar da vida, e aqui está o símbolo da tragédia humanitária hoje na Europa, na Síria, aí, que todo mundo quer, e o Mediterrâneo se transformando, né, num cemitério de cadáveres humanos. Seguinte, é isso, gente. Obrigado. Que o ser humano... Uma agenda complicada, não é? Bom, obrigada, professor Léo. Vou deixar ele respirar um pouco, enquanto vocês pensam, se vocês têm perguntas sobre isso, né? Enfim. Pega o microfone. Sim, pega, só veja se está para ele. Tá certinho aqui. Olá, boa noite, professor. É com muita satisfação que eu estou aqui e presenciei esse momento que eu esperei muito após, quando a professora mencionou no curso de bioética que nós fazemos aqui com um grupo de estudo, e nós nos reunimos quinzenalmente. Ela apresentou um catálogo de livros de bioética quando ela retornou, quando ela esteve em Santa Catarina com vocês. E dentre os que tinham lá, eu escolhi, e que me chamou a atenção essa capa dele, essa pintura, né? Lembrei de alguns espatulados, uma técnica que uma professora tem, que dá o curso aqui, a Edi. E eu vi a apresentação do livro, fiquei muito curioso. Dentre os que tinham ali, uns que tinham a capa que apresentava uma plantinha, outro aquela foto da genética, né,
do DNA, e eu escolhi, se eu fosse comprar o livro, eu iria pegar o seu. Logo, não, e ela não tinha falado de você ainda, o seu nome, Léo, e ela passou o livro para nós enfermos, ter o conhecimento. Quando ela falou de você, eu vi os subtítulos do livro, e instigando, eu vendo o pós, eu tive um pensamento, uma visão assim, parecia que o mundo estava rodando por cima de mim, como aquela apresentação, uma vinheta de uma reportagem de um canal de TV que mostra uma urgência com uma música assim. E me deu vontade de adquirir esse seu livro, mas eu não vou poder. Isso é uma das coisas que eu peguei o microfone aqui para te pedir. Quero pedir que você faça uma doação do livro. O problema resolvido, ganhou o livro. Muito obrigado. Mas tem outra coisa que você apresentou ali. Eu quero perguntar para você. Muito obrigado. Eu quero perguntar para você. Essas palavras que terminam com ismo, com ista, né, feminismo, homossexualismo, ela pode se caracterizar como se fosse uma doença ético-social. Ela termina com ismo e ista. É um problema ético-social que denomina ela de ser especificada assim. Bem, eu acho o seguinte, assim como o nosso pioneiro Pota, em um determinado momento da sua carreira científica, brilhante pesquisador, ele olhando, uma pessoa muito sensível, ele vai cunhar a expressão, o neologismo bioética, é que ele percebia que todas as concepções que nós tínhamos, então aí final dos anos 60 e início de 70, eram redutivas e um tanto ideológicas e não serviam para dar nome a essa sensibilidade bioética que nós temos hoje. Então eu acho que quando nós estamos frente, eu acho que tem na vida nós temos dois tipos de angústia. Tem um tipo de angústia que te leva você ao divã, e você, se você não trata, você morre. Mas eu acho que nós que estamos nessa área acadêmica, nós precisamos, acho que tem uma angústia de busca, uma inquietação criativa que faz com que a gente crie coisas novas e não só repita o que os outros pensaram. Não é? Então eu acho que tudo que é ismo e isso, a gente tem que cuidar. É uma leitura ideológica parcial, é um instrumento só, é uma música de uma nota só, não é uma sinfonia. A beleza da música é quando você tem uma sinfonia, uma orquestra, em que você coloca os instrumentos afinados, não é? Os vários instrumentos afinados, você tem uma sinfonia de Beethoven. Uma sinfonia de uma nota só não existe. Eu acho que assim é o conhecimento. Então, o conhecimento redutivo e ideológico. Essa foi a pergunta. Professor, muito obrigada. A Daiane, estando aqui desde o início desse ano, ela nos provocou com a temática da bioética, que não era algo comum entre nós para ser pensado. Então ela vem nos tocando muito, e algumas informações que eu desconhecia, eu ouvi falar, mas nunca dava atenção. Por exemplo, a questão dos embriões. Hoje de manhã a gente falou sobre isso. Do dever de os cientistas guardarem ad eternum o embrião, põe em questão o que é a vida.
E eu gostaria de saber do senhor qual é, a partir dessa perspectiva do cuidado e a outra que você escolhe, dentre tantas, né, do seu gosto, o que é esse BIOS? A partir da perspectiva que o senhor adotou para pensar a bioética. O que compõe o BIOS? Obrigada. Obrigado por essa pergunta, mas ela é uma pergunta, tudo que se relaciona com vida, não é? BIOS é vida. Então, num primeiro momento, é interessante que nós temos uma história, a própria história da ética, a ética moderna só considerou o BIOS humano. Vocês nunca veem em Kant, em Hegel, uma preocupação com natureza. Então, eu acho que a bioética que veio na contemporaneidade, usando aqui, vocês estão no 20º Simpósio de Filosofia Moderna e Contemporânea. Eu acho que quando a gente fala em vida hoje, é a vida cósmico-ecológica. E nesse conceito cósmico, ecológico, né, nós temos aí a vida dos animais, a vida das plantas e tudo. Há uma chamada grande teia da vida, né? O ser humano é um elemento dentro desta grande teia da vida e que tem aí uma responsabilidade, eu acho, por ter consciência, uma responsabilidade de proteção e cuidado. Então, o que é a vida? Você sabe que eu estou buscando textos para aprofundar mais sobre esse sentido, porque primeiro, vida, a gente estudava com a vida do ser humano. Tudo que existe no universo é em função do ser humano. É a bendita interpretação do livro do Gênesis errada. Né? E Deus criou o homem lá, procurou ele e deu para ele tudo. E ele é o grande maestro da orquestra. Né? Agora, o contexto todo não vale. Hoje, claro que a gente pode cair no extremismo, né? Você pega alguns extremistas, você pega, por exemplo, o Greenpeace, né? Vamos dizer assim, Greenpeace. Defender as baleias, a vida das baleias, defender o verde, os mares, são causas que chamam a atenção ao mundo, não é? Mas a gente cai em outros extremos. Primeiro era só o homem, agora o que vale é só o animal. Né? Então, a gente preserva a vida dos animais, mas o ser humano está virando coisa, né? Insensibilidade. A gente encontra bebê jogado no lixo hoje. Né? Que eu vi uma história esses dias em São Paulo de uma situação trágica em que, claro, queria abortar, não abortou, o bebê nasceu, jogou no lixo, e quem descobre o bebê é um cachorro. O cachorro vai lá, percebe que tem um movimento e começa a latir, late, até que o transeunte chega e encontra o bebê. Eu acho que vida é todo esse conceito, né? Mas a vida humana, eu acho que tem aí uma precedência, uma proeminência toda particular, mas não como foi tratada nesse antropologismo que estragou tudo em termos do cosmos e do meio ambiente. Né? É interessante que a palavra, por exemplo, ecologia, oikos, né? A raiz da palavra é economia, e ecumenismo, economia, e ecologia é a mesma, né? Oikos, é a casa. A economia seria a administração da casa e ecumenismo seria a convivência saudável entre os habitantes da casa, né? Nós estamos nos vários níveis de vida, não é? Mas é um capítulo a ser aprofundado. Na perspectiva do cuidado, o embrião é vida? O embrião não... Que a vida o que a gente poderia aí dependendo da coisa, bem, o embrião seria humano não? Seria pessoa ou não? Aí a gente entra numa discussão incrível. Mas está aí a discussão. O que o embrião é vida? Certamente que é vida. Mas a discussão hoje crítica é se é ser humano ou não. A pergunta teria que ser se é ser humano. A
discussão hoje é essa, não é ser humano, então não pode descartar. É um mero amontoado de células, então, mas não seria ser humano. Então eu não poderia dar a caracterização de pessoa. Então não tem proteção de direitos. Então você desumaniza, né? Você tira o humano. Tirando o humano, temos coisa. Essa é uma discussão interessante. Não sei se tinha mais alguém, catei o microfone. Professor Léo, obrigada pela contextualização. É muito interessante porque a gente acaba conhecendo só alguns focos muito específicos e assim mesmo de modo muito superficial. Né? Eu relatei um interesse específico que eu tive numa certa época de pesquisar, mas a minha questão é outra. É voltada para o contexto da nossa região. E pensando nessa perspectiva da questão da vida, e da vida não só dos seres humanos, mas da chamada Mãe Terra, aí como o Boff gosta de chamar, né? Da Mãe Terra e tudo isso que abrange. Pachamama, os povos andinos, conceito do bem viver. Isso. Então, a nossa região, a nossa cidade, alguns dias viveu aqui, nós tivemos aqui uma mobilização anti-fracking, né? Fracking, né? que é a exploração do gás de xisto via exploração das rochas. Isso implicaria, enfim, num gasto excessivo de água, além da intoxicação, mas não é nem aí que eu quero chegar. E toda a sociedade, de uma forma ou outra representada ali, se posicionou. E a gente fala dos extremismos, né? E aí que eu queria chegar, essa questão da defesa da Pachamama, da vida, acima de tudo, que é a questão central da bioética em todos os tempos, é o que o senhor nos mostrou, e a grande contradição que nós vivemos aqui, um problema que pede um posicionamento, sobretudo, da bioética. As mesmas pessoas que ali estiveram, claro que o grupo era muito plural, mas dentre essas pessoas a gente tinha representantes sérios do movimento pró-transgenia, que é algo muito forte na nossa região. A nossa região é uma região do agronegócio, e o agronegócio nos traz dilemas. O agronegócio traz vida, mas também traz morte. Traz riqueza, eu trabalho o tema da justiça social, traz riqueza para alguns, e traz pobreza, traz miséria. Então, como é que a gente trabalha com essa questão? Porque aqui eu percebo em nossa região uma contradição muito forte. A exploração do fracking, não. Aí todos nós levantamos a voz e dizemos que não. Quando se fala da questão dos transgênicos e do agronegócio, que nos coloca, aí vamos mais longe, que nos coloca embaixo, onde a questão econômica é a que manda, até porque a transgenia tem a questão do veneno, do domínio, da monopolização de determinadas empresas, aí nós somos mais leves. A bioética tem algo a dizer? Olha, nessa história de 45 anos de bioética, pegando 1970, que é a história que aconteceu em 70, embora o neologismo lá de 26, 27, lá o conflito já na Alemanha, né? Os europeus não se conformam muito com teriam sido os americanos. Mas a história que aconteceu foi a partir de 1970, a história escrita e está aí. Não tem como negar. Nós temos que aceitar e criticar. E, se não está de acordo com nossos valores. E, nesses 45 anos, 35 anos basicamente, a bioética é um sucesso espetacular na área clínica, na área biomédica, na área da pesquisa, com a questão de elaboração de diretrizes éticas na área da pesquisa com humanos, com animais, por exemplo. O Diego Graça, que é um grande bioeticista espanhol, ele diz assim, em nível macro, quem está puxando essas questões é o mundo, é o sul do planeta. O norte é o mundo desenvolvido, o sul do planeta somos nós, África, América Latina, alguns países da África. Somos nós que estamos colocando essas questões de políticas públicas, não é? A bioética não pode ficar a microcasos. Pura e simplesmente na clínica hospitalar
no hospital ou nos institutos de pesquisa ou só na academia. A bioética tem que estar na rua, tem que estar no boteco, tem que estar no bar, tem que estar na praça, tem que estar no esporte, tem que estar na dança, entende? E o Diego Graça diz que esses 45 anos é muito pouco tempo, nós temos muito pouco tempo e que até o momento é um profundo fracasso. Nós estamos puxando para essa área sociopolítica, ou tentando politizar a agenda da bioeticalizar a política, colocar a bioética na política, ou politizar a bioética, aí tem um nuance. Mas eu acho que é a nossa briga quando a gente luta, hoje, por exemplo, por determinadas políticas públicas na área da saúde, que deveriam beneficiar os mais vulneráveis e vulnerados da sociedade. Então, aí sim. Então, a agenda da saúde pública é uma agenda bioética. A agenda da saúde pública é uma agenda obrigatória nos países do terceiro mundo, nós da América Latina, África, pensar essa agenda em nível macro. É a história, gente, que vocês vão construir. Eu acho. Gente, o nosso tempo avançou bastante, então, oi? Tem mais um tempinho para uma pergunta? Uma pergunta breve, por favor, professora. Talvez não... Bom, vamos lá. Não, é que, na verdade, eu me pergunto sobre... Inquestionável é a importância de toda a discussão. Desde a pesquisa com seres humanos, lembro da questão da evolução da sífilis nos Estados Unidos, que acho que foi mais ou menos na época do surgimento dessa discussão sobre a necessidade de um ponto final na exploração, na globalização do ser humano. Mas eu diria assim, quando eu penso no próprio nome da bioética, o bioético, uma ética da vida, aí eu penso nas éticas filosóficas, como teorias explicativas do agir, mas também que, ao explicar, colocam essa regulamentação como interna. Ninguém me obriga a não mentir, mas alguém me obriga a não fazer eutanásia. Então, eu pensaria que há uma especificidade da bioética. Por quê? Porque em muitos casos, tanto em termos ecológicos, quanto em termos das minhas decisões, em termos de aborto, eutanásia e companhia, há uma regulamentação interna. Então, ela se aproximaria mais do direito do que propriamente da ética. Não sei o que o professor pensa em termos teóricos acerca disso. Os interfaces são os mais variados, Eu acho que esse interface com o direito, interface com a filosofia, o fato é que não dá para refletir bioeticamente sem uma base filosófica. Isso basicamente, não que você deva ser filósofo. Se você tem formação em filosofia, você senta numa mesa, num comitê de ética, onde você tem biólogos, tem médicos, tem advogados, você dá 10-0, e a turma olha para você, onde é que você foi pegar essas coisas? Aliás, a bioética veio aumentar a autoestima de quem estuda filosofia. Vocês têm um excelente futuro em termos de empregabilidade, minha gente. A inutilidade, o diletantismo intelectualoide, romanticamente vê o mundo verde e amarelo. Não, eu estou aqui brincando um pouquinho, mas é verdade. Nesses fóruns, por exemplo, no Brasil já começa alguns hospitais a contratarem gente chamada eticista ou bioeticista, onde você tem que ser expert e explicar para quem vai numa linha muito pragmática, por exemplo, os médicos, os clínicos, a cardiologia, eles querem respostas concretas para resolver um conflito, um dilema concreto. E você tem que ser expert no sentido de discernir, distinguir os valores e
encaminhar para uma solução. Né? E sem esse instrumento racional, teórico, que é o pensamento filosófico que dá para a gente não consegue. Então, não consegue. Não consegue. Eu acho que, gente, lei é importante, mas quando a gente precisa da lei para resolver o problema, a gente está muito mal, ou está na frente de um conflito ou de um impasse. Se o amor da gente terminar na lei, eu não gosto disso. Desculpa. Eu acho que ética, num nível mais profundo, nós precisamos da lei porque tem diversidade, tem pluralismo, e a lei, por mais imperfeita que ela seja, por exemplo, ela sempre tenta ser uma proteção para o mais frágil, mais vulnerável e pelo menos equidade e justiça, né? Mas as coisas mais essenciais da vida, eu acho que a ética tem a ver com isso, com valores, não é? Precisamos da lei, mas é lamentável quando a gente chega na lei em termos de eu preciso da lei para garantir fraternidade, para garantir amor, para garantir respeito, para garantir respeito e solidariedade e amor. Que empobrecimento maluco da humanidade estamos chegando. Eu acho que perdemos a sensibilidade aí. Eu acho que a bioética vem levantar um pouquinho a autoestima da gente nesse sentido. Então, gente, obrigada pela presença do professor Léo, obrigada a vocês todos.